O chocante caso da família que dormia em caixões desde 1953, em Veracruz. Ninguém estava preparado para o que aquele grupo de jovens encontrou na velha casa de madeira, semi-escondida entre árvores retorcidas e vegetação densa, na periferia de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Não era uma piada, nem uma lenda urbana. Num porão esquecido, úmido e coberto de poeira, eles descobriram o impensável. 4 estruturas de madeira, alinhadas no chão como velhas camas, mas com formas e proporções que gelavam o sangue. No interior, perfeitamente arranjados, 4 corpos imóveis, com cobertores pálidos e cabeças apoiadas em travesseiros tão planos quanto o silêncio daquela sala. As paredes estavam cobertas de velhas imagens religiosas, muitas delas deformadas pela umidade, e num canto, uma vela consumida ainda deixava vestígios de ter sido acesa não há muito tempo. Um dos jovens segurava nas mãos um caderno de capa dura, com letras gastas: Maria del Refúgio, 1954. Ninguém falava, ninguém respirava. Eu sou Burgo, e este é o México Proibido. Se você ainda não é inscrito, eu o convido a fazê-lo agora. O que você está prestes a ouvir é uma história que não se esquece. Não porque seja escandalosa, mas porque desperta uma verdade que muitos preferem evitar: que há recantos do nosso país onde o tempo parou, onde o abandono se confundiu com a fé e onde a dor se tornou rotina. Eu prometo que, ao final deste relato, você olhará de forma diferente para as montanhas que cercam sua cidade, para os silêncios nas velhas casas e para o rosto de alguns idosos que ainda andam com o olhar baixo. A história começa no ano de 1953, quando uma jovem chamada Maria del Refúgio, de apenas 18 anos, decide escapar de sua vida de pobreza e solidão com seu primo de segundo grau, Jacinto. Naquela época, os casamentos entre parentes ainda eram tolerados nas áreas rurais, especialmente se não houvesse recursos nem opções fora do círculo familiar. O pai de Jacinto havia sido coveiro num panteão esquecido, e antes de morrer, deixou-lhes uma pequena propriedade no topo de uma colina, rodeada de árvores e sem acesso direto pelas estradas principais. Lá, não havia luz elétrica, nem água corrente, nem vizinhos próximos. Apenas uma casa de madeira com fundações de pedra e um porão que antes havia servido de depósito de caixões. Maria e Jacinto, marcados por uma profunda religiosidade, convencidos de que o mundo era corrompido, acreditavam que o isolamento era um mandato divino. Segundo os textos que encontraram entre os objetos do pai de Jacinto, dormir dentro de estruturas semelhantes a caixões protegia a alma do pecado do corpo durante o repouso. O que começou como uma crença simbólica, pouco a pouco se tornou uma rotina. Eles construíram com as próprias mãos 4 camas de madeira escura, longas, estreitas, com laterais altas e cantos reforçados. Eles as colocaram diretamente no chão da sala principal, em perfeito alinhamento, orientadas para o leste. E todas as noites, Maria e Jacinto se deitavam ali, cruzando as mãos sobre o peito, murmurando orações que ninguém mais se lembrava. Ao longo dos anos, 4 crianças nasceram. Nenhum foi registrado. Nenhum foi levado ao médico. Eles não sabiam o que era uma escola, nem uma rua, nem uma cidade. Desde pequenos, foram ensinados a dormir nessas camas, envolvidos em cobertores feitos com restos de roupas velhas, enquanto seus pais recitavam passagens bíblicas e os advertiam que fora desta casa só havia doença, fogo e condenação. O mundo exterior, de 100,
Estava morto desde 1953. Num diário que encontraram ao lado dos retratos familiares, Maria del Refúgio escrevia com uma caligrafia tremulante: "Hoje, Susana fez 5 anos. Ela habituou-se à sua caixa. Ela não chora mais à noite. Criei que sonhar nela é ver o verdadeiro céu. Jacinto diz que fomos fiéis ao plano." Noutra página, ela relatava que uma das meninas tentou dormir no chão de madeira e no dia seguinte acordou com febre. "A punição foi justa. Isso não se repete mais", anotou ela. O mais assustador não era a forma das camas, era a maneira como estavam organizadas. Cada membro tinha uma posição fixa, uma rotina, uma oração distinta conforme o dia. Aparentemente, a família vivia numa mistura de fé distorcida e de medo herdado, como se arrastassem uma dívida espiritual que só podia ser paga com isolamento e silêncio. Em 1974, aconteceu algo que poderia ter mudado o curso desta história. Uma professora voluntária chamada Clara Hernandes, de apenas 24 anos, tinha chegado à zona no âmbito de um programa rural de alfabetização. Durante uma das suas caminhadas entre aldeias, ela viu uma menina recolhendo erva perto do riacho. Ela chamou-a, mas a menina correu entre as árvores sem dizer uma palavra. Clara seguiu-a, intrigada, e descobriu o telhado da casa entre os arbustos. Ela aproximou-se, mas antes de poder tocar na porta, ouviu cânticos vindos do interior, como orações em voz baixa. Ela sentiu um arrepio e recuou. A professora regressou à comunidade mais próxima e relatou o que viu. Ninguém a levou a sério. Alguns disseram que ela tinha encontrado a famosa casa do panteonista, uma história de medo que eles usavam para assustar as crianças. Outros riram-se dela, garantindo que ela tinha confundido um vagabundo com uma menina. Apesar das zombarias, Clara insistiu. Ela juntou biberões, livros infantis, roupas e regressou sozinha até ao local. Desta vez, ela foi recebida por Jacinto, que lhe proibiu a passagem com boste implorosa, mas firme. Ele disse que os seus filhos não precisavam de nada do mundo, que eles estavam completos e puros, e que a sua presença só trazia escuridão. Clara não se rendeu. Ela tentou durante meses que o município enviasse assistentes sociais, médicos ou qualquer funcionário que investigasse. Mas os processos extraviaram-se, os pedidos foram ignorados e a história foi enterrada sob a indiferença. Até que um dia, ao voltar pela 4ª vez, ela encontrou a casa fechada com uma cruz de madeira esculpida na porta. Ninguém respondeu aos seus chamados. Ninguém mais viu a família. Décadas se passaram. A vegetação cresceu. O caminho desapareceu. A história foi relegada aos seus uros entrencianos. Até que em 2023, por puro acaso, um grupo de jovens exploradores digitais, atraídos por histórias de casas amaldiçoadas, encontrou a entrada do que parecia ser apenas uma estrutura em ruínas. Mas o que eles encontraram lá dentro era muito mais do que isso. Cheirava a umidade, objetos parados no tempo, paredes que pareciam ter chorado durante anos. E essas camas, essas 4 estruturas perfeitamente conservadas, como se o tempo não tivesse ousado tocá-las. O caderno de Maria ainda estava lá, com a última anotação datada de 1981. Hoje fechamos a porta. Se alguém a abrir, que reze por nós. Dormimos em paz, pois fomos fiéis. O que aconteceu entre 1981 e 2023 ainda é um mistério. Ninguém sabe se a família morreu lá, se partiu, ou se alguém nos ajudou a escapar. Mas essa imagem
4 figuras deitadas, em silêncio, envoltas em história e abandono. Continua a marcar aqueles que a viram. Não existem muitas fotos do local. Apenas uma imagem borrada, filtrada pelas redes, onde mal se distinguem as formas humanas em suas camas estreitas, rodeadas de velas apagadas e uma cruz na parede. E, no entanto, essa única foto diz mais do que 1000 gritos, pois ela nos lembra que o horror nem sempre grita. Às vezes, ele simplesmente dorme. Quando a história começou a circular nas redes sociais em abril de 2023, muitos pensaram que se tratava de uma montagem. Diziam que os jovens tinham preparado a cena para obter visualizações, que essas camas estranhas não eram nada mais do que velhas decorações. Mas aqueles que viram de perto, aqueles que entraram no local com as lanternas tremendo e a respiração contida, sabiam que aquilo não era ficção. Tudo estava intacto. Os retratos de família desbotados, as roupas penduradas num cabide de madeira, os utensílios de cozinha de outra época e até um pequeno altar coberto com um tecido branco, como se ainda esperasse por alguém que rezasse diante dele. Um dos rapazes que gravou o vídeo original, identificado no TikTok como @, ou Mar Explora, disse numa entrevista informal que nunca tinha sentido um silêncio tão pesado. Ele contou que, ao aproximar-se de uma das camas, viu algo que o deixou sem palavras. Uma mecha de cabelo trançada cuidadosamente sobre o travesseiro, como se a sua proprietária ainda dormisse ali todas as noites. A imagem perseguiu-o durante semanas. Disse até que, após a descoberta, ele começou a sofrer de pesadelos recorrentes e decidiu apagar o vídeo original, embora este já se tivesse replicado em centenas de contas. Foi então que a história chegou a Dona Clara, a professora que tinha tentado ajudar a família quase 50 anos antes. Já aposentada, vivendo em Jalapa com a sua filha, ela reconheceu imediatamente o local. Não havia dúvida. Era a casa que ela tinha visitado nos anos 70, a mesma onde eles tinham outrora fechado a porta com um olhar de terror. A sua voz tremia ao recordar. Ela assegurou que o que mais lhe tinha doído não foi a rejeição que tinha sofrido na sua tentativa de ajuda, mas a indiferença das autoridades, que na altura tinham preferido ignorar a sua denúncia para não criar escândalos. Comovida pela redescoberta do local, Clara enviou uma carta aberta à Secretaria do Bem-Estar, suplicando que uma investigação formal fosse realizada. Ela pediu pelo menos que uma sepultura digna fosse dada aos restos, se fosse o caso. A resposta foi morna. Eles alegaram uma falta de provas de que riscos sanitários ou violações legais em vigor existissem no local. Como acontece frequentemente em nosso país, o passado parecia demasiado velho para importar. Mas a pressão na rede cresceu. Os utilizadores começaram a compartilhar fragmentos do diário de Maria del Refúgio, cujas páginas tinham sido fotografadas por curiosos antes que as autoridades selassem a propriedade. Uma dessas páginas tornou-se viral. Dizia assim: "Ontem, Jacinto sangrou dos olhos. Ele diz que é porque olhou para Clara por muito tempo. Eu creio que é porque ele quis ouvi-la. Eu disse-lhe para não o fazer. Aqui quem duvida, enfraquece." Essa frase, "quem duvida, enfraquece", tornou-se um símbolo da história. Muitos a partilharam em tom de zombaria, outros como crítica aos fanatismos. Mas alguns a leram com compaixão, tentando compreender o nível de medo que pode levar uma família a rejeitar a luz, a educação e o contato humano. Entre as imagens recuperadas do local, uma em particular gerou um intenso debate.
Tratava-se de um retrato de família, com as bordas queimadas, onde apareciam 6 pessoas: Maria, Jacinto e 4 crianças de aspecto fantasmagórico, com expressões sérias, quase vazias e vestidas com túnicas brancas. O fundo era o interior da casa, e na parte inferior da imagem estava escrita a frase: "Nós, aqueles que esperamos". Os especialistas não conseguiram estabelecer a data exata da foto, mas os rostos infantis pareciam ter idades entre 5 e 12 anos. A pergunta que começou a circular era inevitável. O que lhes aconteceu? Morreram lá? Escaparam? Foram ajudados por alguém em segredo? Uma vizinha do bairro, Dona Lorenza, de 83 anos, aproximou-se de um meio de comunicação local para contar que em 1982 um homem chegou à sua mercearia com um aspecto doente e um olhar confuso. Ele disse que não sabia ler nem escrever, que procurava comida sem veneno e que pagou com moedas antigas embrulhadas num lenço bordado com as iniciais MR. Ela não fez a ligação naquele momento, mas agora, ao ver as imagens do diário, garantiu que o lenço era o mesmo. Ela acreditou que um dos filhos de Maria tinha conseguido sair, mesmo que fosse por pouco tempo. O que torna esta história ainda mais perturbadora é o testemunho de um padre reformado, o padre Abelardo, que afirmou que em 1990 tinha recebido em confissão um homem que chorava sem parar e dizia ter nascido numa sepultura. O homem, de cerca de 40 anos, falava em frases quebradas, misturando passagens bíblicas com os nomes dos seus irmãos e repetindo uma frase uma e outra vez: "Eu dormi de me lembrar que estamos mortos". O padre, por respeito ao segredo, nunca revelou o nome, mas ao ver as imagens na televisão, sentiu que tinha finalmente compreendido a origem dessa alma quebrada. No meio de tantas especulações, a casa foi cercada pelas autoridades. Ninguém mais podia entrar. Uma inspeção antropológica foi anunciada. Mas semanas depois, o local foi declarado sem descobertas relevantes e o seu selamento definitivo foi ordenado devido a um risco estrutural. Para muitos, foi uma ocultação. Para outros, uma desculpa para enterrar a história debaixo da poeira do esquecimento. O fato é que, até este momento, nenhum resto humano confirmado foi encontrado. Apenas roupas, objetos pessoais, utensílios religiosos, o diário de Maria e uma caixa metálica com cartas sem destinatário. Todas eram dirigidas àquele que viria depois. Nestas, Maria falava de sonhos, avisos, vozes que lhe diziam para manter os seus filhos adormecidos. Numa das cartas, ela escreveu: "Se alguém nos encontrar já um TNF, que reze um terço. Não por nós que já partimos, mas pelos seus, para que nunca fechem a porta da esperança como eu fiz". Estas palavras ressoaram como um eco profundo naqueles que seguiram o caso. Pois, para além do mórbido ou do mistério, o que esta história deixou foi um espelho desconfortável. Quantas famílias vivem presas por medos herdados, por crenças distorcidas, pelo peso do isolamento e da culpa? Quantas crianças crescem sem saber que existe um mundo para além do medo, para além das orações mal interpretadas? A figura de Maria do Refúgio tornou-se trágica. Não como um monstro, mas como uma vítima. Uma mulher que quis proteger os seus do mal, mas que acabou por os prender numa cela de madeira, oração e escuridão. Ela foi uma mãe de bota ou uma prisioneira do medo, talvez as duas coisas. A única coisa que sabemos com certeza é que há histórias que não precisam de gritar para doer. Histórias que sussurram do profundo do monte,
de uma cama de madeira, de um diário esquecido. E esta começa apenas a abrir a porta. Quando o local foi selado pelas autoridades, muitos pensaram que a história terminaria ali, enterrada com os escombros, o pó e o eco das orações antigas. Mas a alma de uma história não morre só porque uma porta se fecha. Algo que está vivo, palpitante, nas palavras que Maria del Refúgio escreveu com o seu punho trêmulo, no olhar vazio desses retratos, e no profundo silêncio que ainda pesa sobre aquela colina em Veracruz. E foi precisamente esse silêncio que motivou alguns a continuar a procurar respostas. Pois, por trás dos dossiês fechados, dos relatórios sem descobertas e da indiferença institucional, ainda restavam pontas soltas, nomes esquecidos e vestígios invisíveis que continuavam a clamar para serem vistos. Uma das descobertas mais inquietantes foi feita por uma jornalista independente chamada Mariana Zúñiga, originária de Catemaco, que decidiu investigar por si mesma depois de ter visto o vídeo viral. Mariana não era uma repórter sensacionalista. A sua especialidade era cobrir temas de saúde mental e de comunidades isoladas. Motivada pela mistura de indignação e compaixão, ela contactou Dona Clara e pediu acesso às cartas que tinha conseguido fotografar antes que o local fosse selado. O que ela encontrou lá não só a perturbou, como a obsedou. Numa das últimas cartas escritas por Maria del Refúgio, já com a caligrafia quase ilegível, com letras que deslizavam como lágrimas no papel, ela dizia: "A criança menor não quer mais dormir. Ele diz que ouve passos à noite e que a minha voz o assusta. Jacinto diz que é o demônio que nos quer tentar com dúvidas. Eu acredito que é a consciência." Maria releu esta frase uma e outra vez. Algo nessas palavras a fez voltar à zona, mesmo que fosse apenas para olhar de longe. Ela não podia entrar, mas entrevistou vários camponeses da região que se lembravam de ter ouvido cânticos estranhos vindos da colina, mesmo décadas depois do suposto abandono da casa. Um deles, Dom Simão, de 76 anos, disse que em 1995 ouviu o que pensou ser uma procissão noturna. Ele sentou-se não baixo, repetindo frases ininteligíveis, e o que mais o impactou: um cântico infantil, rítmico, sem alegria, como uma oração sem alma. Ele assegurou que não subiu por medo, que ninguém o fazia, que todos sabiam que aquele lugar não era mais para os vivos. Mariana, longe de descartar o testemunho como simples superstição rural, começou a cruzar as datas, os eventos, os nomes e encontrou um padrão inquietante. Cada vez que um estranho se aproximava da casa, algo acontecia pouco depois. Um acidente, um extravio, um desaparecimento. Nada oficialmente confirmado, mas o suficiente para que a comunidade acreditasse que o local estava marcado. Mas o que a deixou verdadeiramente sem fôlego foi uma fotografia que ela conseguiu recuperar dos arquivos de uma igreja próxima. Era uma imagem antiga, de 1976, tirada durante uma peregrinação local. No fundo da imagem, entre árvores e arbustos, mal visível, apareceu uma figura feminina com uma criança na mão. Os dois estavam imóveis, observando de longe. A mulher tinha os cabelos trançados e uma expressão severa. Mariana comparou o rosto com o retrato de Maria del Refúgio ao lado na casa. Não havia dúvida. Era ela. E o que essa imagem sugeria era perturbador. A família não só vivia isolada, mas também observava. Ela sabia do mundo. E, apesar de tudo, eles decidiam não o tocar. Essa dualidade, saber que outra vida existia
Mas rejeitá-la por medo ou crença é o que mais marcou aqueles que começaram a seguir o caso. Eles não eram completamente ignorantes. Eles estavam conscientes do exterior. Mas eles tinham escolhido se fechar em um ritual sem fim, convencidos de que eram fiéis a um chamado superior. Em suas mentes, o sacrifício não era loucura, era obediência. E essa obediência tinha se transformado em túmulo. Uma das passagens mais dilacerantes do diário dizia: "Esta noite eu não rezei. Eu vi os olhos de Jacinto e eles me pareceram vazios. Eu me perguntei se já estamos mortos e se isto é a punição. Mas então eu me lembrei que eu tinha escolhido isso. E eu escolhi não mais estar viva. Não?" Essa linha foi compartilhada milhares de vezes nas redes sociais, acompanhada de comentários que iam da crítica mais feroz à compaixão mais profunda. Como julgar alguém que acreditou salvar sua família do inferno? Onde termina a fé e começa a loucura? E quanta culpa carrega uma mãe quando ela não distingue mais entre proteger e prender? A história tomou um novo rumo quando um grupo de voluntários, liderado por um jovem chamado Elias, originário de Santiago Tuxtla, decidiu iniciar uma campanha para abrir os arquivos municipais da década de 78 em busca de qualquer dado perdido. Com a ajuda de doações e da pressão midiática, eles obtiveram acesso parcial a alguns documentos. Entre eles, uma denúncia anônima de 1981 não mencionava uma família que dorme como se já estivesse enterrada. O documento estava incompleto, sem assinatura nem seguimento. Mas a linguagem era clara. Outra pessoa, além de Clara, tinha tentado alertar. Alguém que conhecia o segredo e que foi ignorado. Foi então que um fato-chave foi revelado. Nos registros do Panteão Municipal, aparecia um túmulo em nome de Refúgio M, com a data de falecimento em 1982. Não tinha certidão de óbito, nem causa da morte. Apenas o nome e a inscrição, aquela que acreditou demais. Mariana viajou até o local e encontrou a lápide coberta de ervas daninhas. Ela tirou fotos, as publicou, e o caso explodiu novamente nas redes. Como era possível que Maria fosse enterrada oficialmente se seu diário tinha entradas posteriores a essa data? Tratava-se de outra mulher? Ou alguém tentou dar-lhe um descanso simbólico? As dúvidas aumentaram quando um dos filhos de Dona Lorenza revelou que sua mãe guardava uma caixa com objetos antigos caso um dia voltassem os da colina. Dentro dessa caixa, havia uma peça de roupa infantil, uma pequena medalha com as iniciais SR, presumivelmente suas Ana Rodrigues, uma das filhas de Maria segundo o diário, e uma carta em papel amarelado. A carta dizia: "Se eu não voltar, é porque fiquei com eles. Não me odeis. Não foi um castigo. Foi o medo. Ninguém soube quem a escreveu." Mas a escrita era diferente da de Maria, o que levou a pensar que talvez uma das filhas tentou escapar e depois decidiu voltar. O mais doloroso de toda essa história não são os leitos de forma estranha. Não são as orações deformadas, nem as portas fechadas. É a imagem de uma infância arrancada, deformada pela culpa, pela doutrina do medo, por uma ideia torta de salvação. É imaginar uma menina querendo brincar e sendo obrigada a memorizar orações para pedir perdão por pecados que nunca cometeu. É pensar em uma criança olhando a janela e se perguntando o que havia além, sem que ninguém lhe respondesse. À medida que mais peças do quebra-cabeça apareciam, o rosto de Maria del Refúgio mudava na memória coletiva. Não era mais apenas a mulher do confinamento. Era uma mãe quebrada, uma filha da pobreza, do abandono, da ignorância que tão frequentemente se disfarça de religião. Alguém que quis construir um refúgio e acabou criando uma prisão.
Em uma sociedade que frequentemente prefere esquecer seus mais vulneráveis, este caso obrigou a olhar para trás, a perguntar-se quantas Marias ainda existem em zonas remotas, em colinas escondidas, em aldeias e nome. Quantas meninas dormem com o medo? Quantas crianças confundem a fé com o castigo? E, acima de tudo, a perguntar-se o que fazemos quando ouvimos um canto distante que ninguém quer ver. O nome de Maria del Refúgio continuava a ressoar nas conversas digitais como se fosse uma sombra que não terminava de se dissipar. Sua história se tornou um símbolo de tudo o que o México profundo ainda arrasta. O medo do mundo exterior, a deformação da mensagem espiritual, a negligência das instituições e a solidão herdada de gerações. Mas enquanto muitos debatiam do conforto de seus telefones móveis, no topo da colina, onde antes se erguia aquela casa de madeira, o silêncio continuava a falar, não com palavras, não com seus uros entre as velhas árvores, com sombras que se moviam quando ninguém olhava, com vestígios que o vento não conseguira apagar. Foi precisamente neste contexto que um grupo de antropólogos comunitários decidiu contestar o encerramento oficial do local. Fizeram-no em segredo, ao amanhecer, acompanhados por 2 fotógrafos e uma jovem terapeuta chamada Sofia Palacios. Não iam em busca de restos humanos, nem de sensações fortes. O seu objetivo era documentar os símbolos, recolher os objetos abandonados antes que o tempo e o esquecimento os devorassem. Queriam compreender, sentir e registrar o que significava realmente viver sem contato, sem estado, sem futuro. Ao chegarem, a primeira coisa que notaram foi que a vegetação tinha começado a invadir a estrutura. Em apenas alguns meses desde a selagem oficial, a natureza reclamava o espaço como seu. A porta principal, anteriormente visível, estava coberta de ramos secos. Tiveram de entrar por uma abertura lateral. No interior, o cheiro era mais denso do que nunca. A umidade, a história aprisionada, ao medo. Mas também a humanidade. As 4 camas ainda estavam lá, ou pelo menos os seus esqueletos de madeira. Os cobertores estavam úmidos, cobertos de bolor, e as almofadas deformadas. No entanto, o mais impressionante não era a deterioração, mas a sensação de que ninguém tinha dormido lá, e ao mesmo tempo que alguém não tinha feito até muito recentemente. Numa das estruturas, numa tábua mal pregada, alguém tinha deixado uma nota escrita à mão num pedaço de cartão. Aqui descansamos com Deus. Noto que não estás preso. A mensagem não estava envelhecida. A tinta era recente. Isso abalou o grupo. Sofia, a terapeuta, encontrou um caderno que não tinha sido assinalado anteriormente. Estava escondido numa pequena caixa metálica, enterrada debaixo do altar. O caderno, coberto por plástico rudimentar, continha escritos de outro tom, diferentes dos de Maria. Mais reflexivos, mais pessoais, quase poéticos. As entradas estavam assinadas com uma única letra. Presume-se que foram escritas por Susana, a filha mais velha, a mesma que, segundo o diário da mãe, tinha uma tendência a questionar e a olhar para o exterior. Um dos fragmentos mais comoventes dizia: "Por vezes sonho que estou numa escola. Todos me olham porque não sei ler, mas eu rio, e isso os assusta. Depois acordo na minha caixa, e não sei se foi um castigo ou uma promessa." Outro, ainda mais inquietante, dizia: "Mãe não o compreende. Pai não ouve. Mas sei que lá fora há crianças que não dormem assim, que brincam, que gritam, que não têm medo do sol. Este caderno mudou tudo. Não só pelo que revelava, mas porque demonstrava que pelo menos uma das crianças tinha desenvolvido uma consciência crítica.
que o confinamento não tinha sido completo. Que mesmo no meio da escuridão, uma pequena chama de pensamento independente tinha sobrevivido. Sofia, ao ler estes textos, chorou em silêncio. Disse que nunca tinha lido algo tão puro e tão trágico ao mesmo tempo. Um espírito florescendo entre as ruínas. O grupo recolheu os objetos com extremo cuidado. Não se tratava de prova judicial, mas de memória. Levavam consigo pequenos fragmentos. A pequena medalha com as iniciais, uma Bíblia com margens preenchidas com desenhos de crianças, uma boneca feita de tecido e botões, e um espelho quebrado embrulhado em trapos. O mais simbólico, talvez, foi uma folha com um desenho de criança. 4 camas alinhadas, com figuras dentro, e uma quinta figura fora, com asas. Embaixo, com grandes letras, alguém tinha escrito: "Não me esperem." A história tomava uma nova dimensão. Não era mais apenas a história de uma família que dormia em caixões simbólicos. Era a história de uma menina que quis voar. Que compreendeu que o seu mundo era uma construção imposta e que talvez, só talvez, ela tinha escapado. A comunidade digital reagiu imediatamente. Uma petição foi criada para reabrir oficialmente o caso. Centenas de pessoas começaram a visitar as aldeias vizinhas, procurando mais informações. A colina tornou-se um ponto de peregrinação silenciosa. Mas como toda história que perturba, ela também atraiu resistência. A paróquia local emitiu um comunicado alertando que o fenômeno não devia ser usado nem como espetáculo, nem como desculpa para invadir a privacidade dos falecidos. Alguns meios de comunicação desacreditaram os investigadores, acusando-os de manipular as emoções. Houve também aqueles que questionaram a autenticidade dos cadernos, embora as perícias confirmassem que o papel e a tinta correspondiam a datas anteriores ao ano 2000. Sofia Palacios decidiu então organizar uma exposição itinerante chamada Aos que Dormiam com Deus, onde apresentava os objetos, as cartas e fragmentos do Diário de Maria com as palavras de Susana. A exposição percorreu as universidades, os centros culturais e as pequenas bibliotecas rurais. Este espaço enchia-se de silêncio respeitoso, de lágrimas contidas, de perguntas. Uma das frases mais comentadas da exposição estava escrita no final do caderno de Susana: "Se me vires, não me acordes." Já aprendi a dormir de olhos abertos. Esta frase tornou-se o símbolo de algo muito maior do que uma única história. Ela representava todos aqueles que cresceram em ambientes de violência silenciosa, de amor confundido com castigo, de tradição com correntes. Nas redes sociais, começaram a aparecer testemunhos de pessoas que tinham vivido em seitas religiosas, em comunidades fechadas, ou mesmo em famílias marcadas por normas tão rígidas que anulavam toda a expressão pessoal. Diziam que a história de Susana os ajudava a compreender a sua própria infância, que pela primeira vez se sentiam vistos. E no meio de tudo isso, a grande questão persistia. Onde está Susana? Vive? Escapou? Morreu lá como os outros? Ninguém sabe. Não há registro. Não há corpo. Mas a esperança agarra-se a cada uma das suas frases como se fosse um sinal. Como se a sua voz, escrita em folhas mofadas, pudesse atravessar os anos para nos dizer que mesmo nos lugares mais sombrios, uma consciência livre pode nascer. Maria del Refúgio, nos seus escritos finais, parece pressentir que a sua filha era diferente. Num dos últimos fragmentos, ela escreve: "Ela faz perguntas que não devem ser ditas. Ela olha para a janela como se fosse um espelho. Mas também suplico-lhe que não me deixe sozinha.
Essas palavras, duras e vulneráveis, resumem o drama de tantas mães presas entre o amor e o medo, entre o desejo de proteger e a impossibilidade de compreender que, por vezes, proteger também pode destruir. Elias, o líder do grupo de voluntários, decidiu deixar uma placa discreta na base da colina, não com nomes, nem datas, nem frases religiosas, mas com uma inscrição simples. Aqui adormeceram com o medo, que despertem com a paz. No dia seguinte, alguém deixou uma flor selvagem na placa. Ninguém sabe quem foi. Talvez um visitante. Talvez uma das irmãs. Talvez aquela que partiu. E assim, a colina tornou-se o símbolo de algo muito maior. Não de horror, não de loucura, mas do que acontece quando uma sociedade inteira permite que os seus esquecidos se apaguem em silêncio, convencidos de que obedecem a uma vontade sagrada. Enquanto, na realidade, apenas cumprem uma pena sem julgamento. Mas mesmo nesse silêncio, resta uma esperança. Porque enquanto alguém se lembrar, enquanto alguém escutar, enquanto alguém repetir estas frases entre as lágrimas, a história não morre. E o que vem a seguir pode mudar tudo. Meses se passaram desde que a história de Maria del Refúgio e da sua família voltou à luz pública. Mas o seu eco não se apagou. Como uma velha ferida que, ao ser tocada, volta a sangrar, a sua memória continua a abrir caminho entre aqueles que procuram respostas, aqueles que sentem uma conexão sem entender bem porquê, e aqueles que veem nela o reflexo de tantas outras tragédias invisíveis que nunca foram escritas em jornais nem gravadas por câmeras. Num canto do México, ou de qualquer país, ainda há crianças que dormem com o medo, mães que confiam a fé com a penitência, e famílias inteiras que repetem ciclos sem saber que vivem dentro de uma jaula invisível. Após a exposição organizada por Sofia Palácios, que percorreu vários estados e gerou inúmeros testemunhos espontâneos, uma rede de apoio silencioso foi criada, sem grandes nomes nem estruturas, mas com um objetivo claro: impedir que histórias como a desta família se repitam. Não com discursos pomposos, mas com visitas reais a comunidades isoladas, com uma escuta ativa, com respeito e com humanidade. Porque se este caso nos ensinou algo, é que a ignorância nem sempre nasce do desprezo, mas do abandono. E o abandono é um crime que se comete em voz baixa. Uma mulher chamada Ana Lucia, que assistiu a uma das apresentações na Universidade de Puebla, aproximou-se de Sofia no final da conferência, com lágrimas nos olhos. Ela disse-lhe que tinha crescido numa comunidade onde não lhe foi permitido ir à escola por ser mulher. Que a sua mãe lhe tinha dito que era um pecado, que pensar era uma rebelião. E que ouvir as palavras de Susana, através das páginas expostas, tinha sido como encontrar, finalmente, alguém que lhe estendia a mão do passado. Ela pediu-lhe uma cópia do caderno, não para o partilhar nas redes, mas para dormir com ele na sua mesa de cabeceira. Como símbolo, como consolação. Não há monumentos para as vítimas do isolamento espiritual. Não há homenagens para aqueles que viveram décadas a repetir frases vazias, sem saber que eram prisioneiros de uma ideia torcida. Mas a história desta família tornou-se para muitos um monumento invisível. Um que não se ergue com pedra, mas com a memória. Num dos últimos esforços para encerrar simbolicamente o caso, Sofia, Elias, Dona Clara, já muito idosa, mas com a mesma lucidez de sempre, e um pequeno grupo de voluntários, subiram a colina mais uma vez. Desta vez, não levaram máquinas fotográficas, nem caixas, nem pastas. Uma vela, uma vivia simples e um buquê de flores selvagens. Chegaram ao local
onde outrora se encontrava a casa, e sentaram-se em círculo, sem falar. Durante quase 1 hora, limitaram-se a olhar para as árvores, a sentir o ar e a permitir que o silêncio falasse por todos aqueles que já não podem falar. Antes de partir, Clara colocou numa pedra uma nota escrita à mão. Perdão por não ter gritado mais alto. Perdão por ter acreditado que sozinha não podia. E depois ela rezou. Não um Pai Nosso, nem uma oração de igreja. Apenas um sussurro, quase uma canção. Ela dizia que onde houve escuridão, a memória jorre. Que onde houve medo, a voz jorre. Que onde houve correntes, o caminho jorre. Naquela noite, as redes encheram-se de mensagens. Não por algo viral, nem por um escândalo. Apenas por uma imagem discreta, tirada de longe, que mostrava 5 pessoas sentadas em círculo no topo de uma colina, com uma vela acesa ao centro. A publicação dizia: não fomos procurar corpos. Fomos recordar as almas. O impacto foi silencioso, mas profundo. A história já não era apenas de horror, nem mesmo apenas de denúncia. Ela tinha se transformado em semente, em aviso, em espelho e, talvez, em ato de fé. Fé que é possível romper com os ciclos do silêncio. Fé que uma menina que escreveu em segredo o seu desejo de voar conseguiu, de certa forma, fazê-lo. Fé que, quando um povo se recorda com compaixão, algo sagrado se reconstrói. Porque, no final, a história de Maria, Jacinto, Susana e os outros não é a história de monstros. É a história do que acontece quando deixamos de olhar para aqueles que vivem à margem. Quando confundimos obediência com salvação. Quando permitimos que o medo tenha a última palavra. Hoje, esta colina em Veracruz e Gade não tem nome no mapa, mas para aqueles que conhecem esta história, ela tem um significado profundo. É o lugar onde o silêncio falou, onde o confinamento foi desafiado e onde, talvez, uma menina decidiu não mais dormir de olhos abertos. Se esta história tocou o teu coração, convido-te a deixar nos comentários uma oração, uma reflexão ou mesmo um silêncio escrito. Assina o canal para que mais histórias como esta possam ser contadas, não pelo sensacionalismo, mas pela humanidade. E lembra-te, enquanto alguém se lembra, ninguém desaparece completamente. Vemo-nos no próximo vídeo.